Olá, está começando aqui mais um Diálogo Automotivo, hoje em dose dupla. Nós vamos falar sobre inteligência de negócios, inteligência de mercado, agora na ATV. Fique aí que vai ser muito interessante. Estamos recebendo hoje aqui no Diálogo Automotivo Danilo Fraga e Leonardo Valente, diretores da Fraga Inteligência Automotiva, uma empresa muito tradicional no mercado como fornecedora de dados, de informações sobre frota e muitos outros serviços que o Danilo e o Léo vão contar para a gente hoje, né? Muito obrigado por ter vocês dois aqui, vindos de Campinas para participar do Diálogo Automotivo. Danilo, eu pergunto primeiro para você. Eu queria que você contasse um pouquinho a história da Fraga. A gente tem uma parceria aqui com o seu avô, o Edgar Fraga, desde 1997. Portanto, 25 anos desse relacionamento com a Fraga. Agora o Danilo voltou aqui para trazer conteúdo para nós no Novo Varejo, nas nossas plataformas digitais também. E é muito bom ter vocês de volta. Essa parceria a gente tem um carinho muito grande, porque o seu avô trabalhou bastante tempo com a gente. Então conta aí para o pessoal que está nos assistindo um pouquinho da história da Fraga, como o seu avô caminhou para esse serviço tão interessante que era na época o potencial de mercado, né? Bem-vindo, Danilo. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado a todos os espectadores aí do Novo Varejo, né, da ATV. Eu também fico muito feliz com a oportunidade da gente poder bater esse papo, né? Bom, a Fraga é uma empresa que, como sociedade empresarial, ela existe desde 1990. A gente carrega, como você mencionou, um legado muito grande do meu avô, que foi o fundador da companhia, o seu Edgar Fraga, que foi um dos precursores dos estudos de frota, potencial de mercado, inteligência de mercado no Brasil e também globalmente, né? O seu Edgar iniciou a trajetória dele na indústria. Ele foi, no final dos anos 60, ele foi um dos homens que ajudou a consolidação da Robert Bosch no Brasil, né? Ele foi funcionário direto do saudoso Wolfgang Sauer, né? E atuou sempre a carreira dele dentro da indústria, ficou 20 anos na Bosch, outros 15, 20 anos na Bendix do Brasil, terminou a carreira dele como executivo do setor na Iliar, no grupo Microlite, né? E a partir do momento que ele saiu do grupo Microlite, ele passou a prestar alguns serviços de consultoria. O mais notório deles foi com a Sabó, né, onde ele participou de um processo muito interessante de profissionalização, gestão dentro da Sabó. E a partir daí ele criou a Fraga, Inteligência Automotiva, em 1990. E nós estamos aí há 32 anos no mercado, carregando esse legado super importante e tentando, à medida do possível, sempre trazer coisas novas aí para o segmento, inovação, que está no nosso DNA. E como é que foi esse processo de transição? Hoje o Danilo comanda as operações, com a participação também do Léo. A Fraga é uma empresa que cresceu muito, né, nos últimos anos. Esse processo foi tranquilo? Foi a Fraga, a gente sempre fala que foi sempre uma empresa grande, mas ela nunca foi, nunca teve talvez o reconhecimento do mercado que ela merecesse. Então, a partir dos anos de 2012, nós começamos um trabalho com o próprio Sr. Edgar de profissionalização da área comercial da companhia, né? Então, um dos grandes calcanhares de Aquiles da empresa era a área comercial. Nós contratamos o Roberto Almeida, que é nosso sócio também hoje na companhia, para ser o diretor de vendas da empresa. E o Roberto iniciou uma profissionalização da área comercial, né? Na sequência também eu pude comecei na Fraga em 2010 como estagiário, né? Então consegui percorrer todas as etapas dentro da companhia, aprender de forma bem 360 os processos, o que nós fazíamos, quais eram as potencialidades do produto, né?
E a partir de 2017 para cá, nós fizemos uma aposta também muito forte na tecnologia, né? Então, hoje, a gente é uma empresa 100% focada em tecnologia, 100% focada em desenvolvimento de sistemas, análises de dados utilizando redes neurais, inteligência artificial e todos os recursos que a tecnologia hoje consegue nos oferecer para fazer o mesmo trabalho que a gente sempre fez, né? Então, é um processo longo, porém tem sido muito satisfatório participar. Léo, quando a gente conheceu a Fraga e quando a gente começou a trabalhar junto, um dos produtos interessantes era aquele estudo de potencial de mercado, talvez fosse o carro-chefe da empresa na época. Eu não sei se houve edições impressas, mas eu me lembro que havia o CD-ROM, era um material que você recebia no CD, né? Hoje em dia a gente não tem nem drive mais de CD nos computadores. Qual foi o impacto dessa evolução tecnológica que a gente vem assistindo nos últimos anos, não só para disponibilizar essas informações, mas também poder ampliar o leque dessas informações? O Danilo falou em inteligência artificial. Qual é a aplicação na prática para quem é cliente da Fraga desses novos recursos tecnológicos que não param, aliás, de avançar? A gente nem sabe se isso vai parar um dia, se o pessoal vai ficar satisfeito, né? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite aí, Cláudio. Obrigado por todo mundo estar assistindo. É muito legal estar aqui com vocês, batendo um papo de tecnologia também. A tecnologia, assim, ela vem evoluindo cada vez mais rápido, né? Então, antigamente, a gente demorava aí 20, 30 anos para ter uma mudança grande. E hoje em dia, todo ano a gente tem aí alguma coisa nova chegando para poder fazer a diferença, né? Como você comentou, a gente entregava coisa em CD, teve época de disquete. No começo até, né, depois do CD e do disquete, teve pendrive também. Então a gente chegou a ter casos de cliente que a gente tinha que levar o pendrive pessoalmente para o cliente, porque eram arquivos muito grandes, né? E a tecnologia ela vem ajudando a gente agora a conseguir processar mais dados e a conseguir entregar isso para mais gente. Então, a gente tem uma facilidade hoje com a internet, com a velocidade que a gente tem de banda larga, de conseguir levar isso para os clientes, de poder atender um cliente que está, por exemplo, em Manaus e entregar uma informação de forma rápida para ele. Não se preocupar tanto com o tamanho mais das informações. Então, a gente pode processar base de dados grandes. Como o Danilo comentou, de algumas tecnologias que a gente usa, elas nos permitem que a gente possa considerar mais informações para tomar uma decisão. Então, a gente tem até um caso legal que aconteceu com um cliente nosso, onde a gente começou a fazer algumas análises e a gente pegou, por exemplo, informação de que quando tinha na previsão do tempo que haveria chuva, tinha mais venda de palheta do carro, tinha mais venda de acessórios para chuva, e aí a gente já colocava isso no ecossistema também. Era uma informação que antigamente a gente não poderia processar ela junto, porque é uma base muito grande, mas agora a gente processa esse tipo de informação junto também e pode entregar algo mais assertivo para ganhar vendas aí. Então, olha, se prepara que mês que vem a previsão é grande de chuva, então faz estoque, vai ter uma demanda alta e está aqui os números. Então, isso é muito legal, porque a gente no final consegue ganhar eficiência, né? A gente sabe que para a maioria dos varejos e distribuidores também, o estoque, se ele ficar parado, ele é um problema, ele é um dinheiro parado, né, que fica ali dentro. Então, a gente entende que cada vez mais, entregando informação e inteligência para que possa ter um estoque assertivo, porque tem que ter estoque, mas ele tem que ser um estoque assertivo, ele tem que ser um estoque que gira, tem que ser um estoque que atende a demanda que o usuário final precisa. Então, com a tecnologia, a gente acredita muito em juntar informações, em montar material e conseguir entregar algo que agregue valor e que ajude realmente na ponta. A gente está vivendo a era do Big Data, não é de hoje, mas isso tende a se expandir, né? Cada vez maior o número de dados, a disponibilidade e também a variedade, porque daqui a pouco os carros conectados vão começar a transmitir, já estão transmitindo, mas isso tende a se agravar, a aumentar, e a gente vai ter um excesso de dados que vão precisar ser organizados, vão precisar ser filtrados, porque talvez nem tudo seja aproveitável, né? Ou pelo menos para que haja uma customização, porque o dado interessante para um público não é o dado interessante para outro, certamente.
E existe um outro desafio que é a interpretação desses dados por parte de quem for recebê-los depois. Vocês criam aí uma série de serviços e lá na ponta o seu cliente precisa entender esses dados, interpretá-los e transformar isso realmente numa ferramenta útil, uma ferramenta de apoio ao trabalho, não é? Então, qual é, na visão de vocês, a importância do dado hoje como ferramenta de gestão de negócios e de que forma vocês trabalham para que o receptor, ou seja, o cliente da Fraga, consiga interpretar esses dados de forma que eles sejam, de fato, úteis para a gestão da empresa? Eu acho que assim, a gente tem investido muito na parte de tecnologia, pessoas e negócios, né? Eu acho que podemos dizer que são os 3 pilares nossos. Por quê? A gente sabe que o negócio ele é muito importante. Então a gente precisa ter uma equipe boa de negócios, primeiro entendendo, interpretando esses dados, porque como que a gente trabalha os dados, só para a gente fazer um parênteses aí. Então a maioria dos dados, quando a gente fala de Big Data, sempre surge aquela emoção, digamos assim, né? Mas tudo isso a gente sempre pega a amostra, a gente trabalha com a amostra, com uma pessoa de negócio, que entende do negócio, que entende do processo, ela trabalha essa amostra, ela cria-se uma lógica para analisar aquela amostra e depois disso vai para a tecnologia, onde faz o Big Data realmente, onde vai rodar isso daí com todos os dados disponíveis. Então é muito importante para a gente ter uma equipe de negócio para entender e para trabalhar esses dados e também uma equipe de negócio e pessoas na ponta onde possa entregar esses dados. Então hoje a gente tem uma equipe, por exemplo, de UX, né, que a gente chama que faz a parte de interface com o usuário para entender como entregar aquela informação para o usuário de uma forma que vai ficar claro e que ele vai entender, né? Hoje o grande desafio, Cláudio, quando a gente pensa na acessibilidade das informações por parte da indústria, hoje a gente sente que é um mercado mais maduro para interpretação, leitura e tomada de decisão de informações estratégicas, né? E agora nós estamos vendo, recentemente, de 2, 3 anos para cá, alguns grandes distribuidores também empregando a eficiência que a tecnologia, as informações podem gerar no negócio deles para tomada de decisões estratégicas. O grande problema, ao meu ver, é que ainda falta dentro do setor, principalmente quando nós falamos de varejo, de distribuidor, que tem bastante colega nos ouvindo, falta nesse elo do trade um incentivo maior da gestão. Então, eu acho que enquanto o C-level dos distribuidores, dos varejos, não entenderem a importância de otimizar os processos com a digitalização, de trazer essas informações para gerar economia, gerar eficiência, não deixar faltar a peça que o aplicador precisa, também não deixar ficar a peça morosa no estoque. Quando essa decisão vier de cima para baixo, as coisas vão ficar mais fáceis. Hoje, você faz uma cotação, por exemplo, um distribuidor ou um varejo, ele acha muitas vezes a informação cara, a análise cara, mas ele não consegue ainda, né, colocar na balança o quanto que ele está perdendo por não ter essas informações. Então hoje o desafio principal da Fraga é conscientizar, fazer essa educação, trazer esses dados de uma forma muito prática para trazer esse convencimento ao C-level, principalmente no que tange a varejos e distribuidores de autopeças. Na indústria, hoje são mais de 90 indústrias que já atuam com as nossas informações, grande parte delas com o potencial de mercado, que é o nosso produto mais premium, e a gente tem tido um êxito muito grande no processo de trazer essas informações para o uso real do cliente. Mas ainda, de fato, a gente tem esse caminho a percorrer na distribuição e no varejo e a gente está investindo muito para que isso seja uma realidade nos próximos anos. Muito bem, estamos conversando aqui no Diálogo Automotivo com Danilo Fraga e Leonardo Valente, da Fraga Inteligência Automotiva. A gente volta já.
De volta aqui com o Diálogo Automotivo, hoje recebendo o Léo e o Danilo da Fraga Inteligência Automotiva, uma das mais tradicionais empresas de informação do mercado de reposição nacional. Meninos, vou chamar de meninos, porque vocês são bem mais jovens do que eu, né? Uma questão importante para o mercado de reposição é o crescimento não só em volume da frota, mas principalmente em diversidade de modelos. No começo da década de 90, quando o presidente Fernando Collor chamou nossos automóveis de carroças e abriu as fronteiras, né, para a importação, começaram a chegar modelos do mundo inteiro, depois as indústrias fixaram plantas aqui e a gente viveu um processo até então inédito de diversificação de marcas que continuam, embora muitas delas tenham partido, né, desistido do mercado brasileiro no ponto de vista de produção, mas continuam importando. Então, hoje em dia isso é um pesadelo para quem tem que ter estoque, para quem tem que fornecer peça para esses veículos e até para o mecânico que precisa aprender a reparar carros tão diversos, né? Como vocês avaliam o processo de evolução da frota nesses últimos anos, nesses últimos 25 anos talvez? Quais foram as transformações mais importantes e qual o impacto que vocês conseguiram detectar lá na ponta para o mercado de reposição? Cláudio, esse processo, a frota brasileira, ela é uma das frotas que ao longo dos anos tem crescido mais, né? Então, do ponto de vista do tamanho da frota, a gente tem sido muito beneficiado com o aquecimento na indústria automobilística entre os anos 2002 até 2014 e também com o crescimento de uma forma geral das vendas de automóveis, que agora teve uma caída, mas a frota constantemente cresceu em taxas muito altas, né? Hoje, a frota tem crescido menos, tem crescido aí na faixa de 1% ao ano, né? A previsão é que até 2026 também se mantenha esse crescimento baixo devido à dificuldade da indústria automobilística em se recuperar da pandemia. Mas o que chama muita atenção é o processo de pulverização que a gente chama da frota, né? Então, se a gente for pensar do ponto de vista histórico, 1990 é ontem, né? E ontem, em 1990, os 10 veículos mais populosos, os 10 veículos que tinham maior representatividade na frota nacional, representavam 60% do mercado. O que isso quer dizer para o colega que está nos assistindo? Se você tivesse um atacado de autopeças, se você tivesse um varejo de autopeças, ou se você fosse uma indústria de autopeças e produzisse somente peças para os 10 veículos com maior frota circulante, você cobriria 60% do mercado. E os veículos que estão acima da posição número 35 do ranking de popularidade, que popularmente a gente chama de cauda longa no mercado, em 1990 eles representavam apenas 12% do mercado. Hoje, os veículos da cauda longa já representam mais de 35% da frota. E os veículos top 10, que outrora foi 60%, hoje é somente 35% da frota. Além disso, o processo de pulverização também traz outros cenários. O Marcelo até brinca, né, que em 1990 tinha 3 tipos de carro, né? Tinha o carro pé de boi, o intermediário e o de luxo, né? Hoje, só do Onix nós temos 40 variações diferentes rodando no Brasil. 40 versões de Onix diferentes. Então, assim, é um processo muito grande. Para vocês terem uma noção de números e grandeza, em 1990 nós tínhamos 231 modelos de carro rodando no Brasil. Modelos diferentes, Gol, Palio, Belina, Corcel. E hoje nós temos mais de 2.200 modelos de veículo rodando no Brasil. Variações de modelos, em 1990 nós tínhamos aproximadamente 1.900, no máximo 2.000 modelos distintos, somando o luxo, o intermediário e o pé de boi, né? Hoje nós temos 22.000 variações distintas de automóveis rodando no Brasil, sem contar moto, tá? Então, somente automóvel e caminhão, 22.000 modelos distintos rodando. Isso traz uma complexidade gigantesca para o nosso setor, né? E isso faz com que novos approaches de negócio tenham que ser dados, né?
e que a visão do empresário do setor tem algumas mudanças para principalmente atender esses veículos de cauda longa, aproveitar o máximo das oportunidades no digital para atender esses veículos, usar ao máximo as inteligências disponíveis, as informações disponíveis para ter uma demanda preditiva, porque no final das contas só vai crescer aquele agente comercial, aquela indústria que tiver a peça certa no lugar certo, porque o mecânico não espera. É verdade. É por isso que o consumidor também não entende quando ele chega na loja, pede a peça e não tem a peça do carro dele, né? Ele acha que tem que ter. Mas fazer estoque hoje em dia ficou muito complicado, né? Quais são, a gente falou aí do potencial de mercado, o estudo do potencial de mercado, que foi e continua sendo muito importante não só para o mercado, mas para a própria Fraga. Mas vocês certamente ampliaram o portfólio de serviços até em razão dessa evolução tecnológica que permitiu também a composição de novos produtos. O que existe de novo na Fraga hoje para o mercado de reposição, especialmente para o mecânico e para o varejista de autopeças, de forma que eles possam aprimorar a gestão? Acho que posso começar falando um pouquinho da parte de tecnologia, né, do que a gente trouxe de novo aí com tecnologia. Então, hoje a gente tem suportado muitos varejos, distribuidores e atacados de autopeças com a informação do catálogo de autopeças. É um produto nosso que ele é chamado de Master de Produtos, onde nesse produto a gente entrega informação das peças toda unificada, toda padronizada, com informação de especificação técnica, informação de especificação logística, a aplicação, a imagem. Então a gente entrega toda uma informação e tudo isso atrelado a uma busca assertiva, porque a gente acredita muito que a busca ela vai ajudar a diminuir o número de trocas. Então esse produto nosso a gente oferece para o mercado, onde a gente tem a busca por placa e o usuário final pode pegar a placa do carro dele, jogar a placa lá e ver quais são as peças que funcionam. O mecânico pode jogar a placa do carro que está na oficina dele, entender qual que é a peça que serve naquele carro, para conhecer, porque hoje é muito difícil saber de cabeça, né? Como o Danilo disse, essa diversificação dificultou para que a pessoa consiga entender assim de orelhada, né, qual que é a peça. Sem querer te cortar, Léo, mas já Imagina. cortando, uma das grandes demandas do mercado sempre foi um catálogo padronizado, acessível para todo mundo. Isso foi muito discutido também no Sindipeças, mas isso se resolve com o produto da Fraga ou ainda falta um catálogo? Quais são as dificuldades para criar uma padronização e para oferecer um catálogo para o mercado como um todo? A gente começou esse trabalho, Cláudio, em 2017, né? Um dos maiores agentes comerciais do segmento, dois deles, o maior do varejo, o maior da distribuição e o maior do e-commerce, meio que nos colocaram contra a parede e pediram: vocês precisam fazer isso acontecer, vocês precisam resolver esse problema crônico do nosso setor. E nós investimos muito nesse produto, né? E hoje a gente tem um produto muito maduro que com certeza responde todas as necessidades que o segmento necessita. E a partir do ano de 2020, nós demos um passo muito interessante, que foi homologar as indústrias e permitir que as indústrias façam a curadoria do seu próprio catálogo dentro da nossa base de dados sem custo. Então, hoje uma indústria que queira manter os produtos dela atualizados para mais de 70 distribuidores nacionais, mais de 3.300 pontos de venda, ela pode, sem custo nenhum, mediante apenas um termo de responsabilidade, que aquela informação é verídica, ela pode alimentar o segmento com as informações dela de forma rápida, prática, assertiva, online, por APIs. Isso quer dizer que tudo que a indústria ou que a nossa equipe muda nesse minuto, em milésimo de segundos, todos esses agentes comerciais recebem essa informação corrigida nas ferramentas de venda dela. Então, assim, é um produto que tecnologicamente, modéstia à parte, não tem rival, né? E que a gente tem investido muito na questão da curadoria das informações, que essa, de fato, é a dor principal, para que a indústria possa apoiar o segmento de uma forma barata, de uma forma escalável, prática, e que respeite também todo o investimento feito por todos esses membros aí, que não são poucos, né, do setor,
já nas suas soluções de venda e-commerce, venda B2B, e não é prudente que o mercado, nesse momento, queira fazer com que todos esses agentes comerciais mude de hoje para amanhã o que eles têm feito em termos de e-commerce, em termos de sistema de venda B2B e principalmente sistema de vendas interno, né? Então, a gente acredita que esse mercado a indústria tem muito que oferecer e a gente está avançando aí também nos próximos anos com a disponibilização das nossas plataformas de venda. Então, hoje a gente tem desenvolvido internamente uma ferramenta de venda B2B, onde a autopeça poderá ter o seu sistema de autoatendimento, o seu sistema de venda próprio, com a marca dela, com o logo dela. Um dia ele sai com um Go Live, um B2B pronto, com a tecnologia que a gente está desenvolvendo. Então, a gente quer, de fato, que o mercado, de fato, entre na era digital e que traga essa eficiência, porque a gente tem até alguns números que a gente mede de forma extraoficial, é claro, mas hoje em dia um varejo de autopeça tem em média 11% de peças devolvidas, né, pela uma oficina por conta de erros de aplicação, de dificuldade de informação mesmo, né? E os nossos clientes têm uma margem de erro de devolução de nem de 2%. Quando a gente leva para o e-commerce isso, Cláudio, isso não é um número divulgado oficialmente, mas a gente tem informações muito confiáveis de que no e-commerce essa taxa de devolução passa dos 20%, tá? E os nossos clientes conseguem operar numa taxa de devolução abaixo de 10%, isso pensando que muitas das devoluções acontecem porque o dono do carro simplesmente não sabe comprar peça do carro. É um produto super técnico. Às vezes ele acaba comprando 2 amortecedores direito, né? Ele precisa de 2, ele não presta atenção que precisa do lado direito e do lado esquerdo. Então, muitas vezes acontece esse tipo de evolução, mas é uma queda assim, substancial de devolução, inclusive no e-commerce. Então, a gente tem trazido essas soluções, buscado cada vez mais inovar nesse sentido, para apoiar o segmento de uma forma cada vez mais ampla. Eu acho que é legal. Eu cortei o seu raciocínio, então eu queria que você complemente aí como você quiser, mas além do catálogo também, então vamos voltar ali nos novos serviços, então eu vou devolver a bola para você num lançamento padrão de cá. Combinado. Então, só para concluir toda essa parte que o Danilo falou, né? A gente se considera apaixonado por inovação e por soluções. Então, é legal passar um dia com a gente lá, porque a gente está toda hora discutindo e vendo como que a gente pode solucionar. Então, como o Danilo falou, alguém falou para a gente, olha, teve um problema que o pessoal compra os 2 amortecedores direito. Então, a gente fala, pô, o que a gente pode fazer para ajudar os nossos clientes, informando eles que, olha, quando for um amortecedor que você for vender, lembra de perguntar para o cara se ele quer só o direito, se ele quer o direito ou o esquerdo. Então, toda essa parte de informação, a gente sempre tá discutindo internamente, brigando para isso e para trazer produtos acessíveis para o mercado também. Então, acho que essa é a nossa bandeira hoje que a gente defende aí. Além da parte de master de produto, né, como a gente chama, que é esse catálogo unificado, a gente tem diversos serviços para a indústria, como o Danilo comentou, que é a parte de catálogo, a parte do gerenciador de catálogo, então a gente trabalha com isso, com potencial de mercado, né, com a parte de frota. Quer falar um pouquinho, acho que da frota é legal você comentar um pouquinho do que isso pode ajudar o tomador de decisão de ter um produto como a frota, por exemplo, né? Hoje a nossa base de frota, ela tem também recebido investimentos importantes, né? Ano que vem nós vamos lançar uma nova plataforma de frota para facilitar a vida do cliente, tomar decisão. Também vamos colocar à disposição do mercado a frota para o município. Então, a gente está numa discussão interna aí do quanto isso pode facilitar a vida de um varejo, porque na hora dele montar o portfólio de venda deles, ele ter a frota da cidade de que ele atua, né? E essa é a nossa meta aí, trazer sempre produtos que cheguem no máximo de detalhe para o máximo de agentes possíveis do nosso trade. Então, para a gente encerrar, vocês trabalham, obviamente, com números, com dados, e o Brasil não é um país muito afeito a organizar essas informações. A gente sabe disso porque
na experiência de jornalismo, a gente está sempre buscando dados e a gente se depara muitas vezes com a indisponibilidade. Como vocês vão lá na ponta, qual é o trabalho? É um trabalho de manual, é um garimpo, enfim, da onde vêm essas informações todas? Não sei se essa é a pergunta de $1 milhão. Não, essa é uma pergunta até simples de responder. Hoje a gente tem uma equipe de 40 colaboradores, Cláudio, que são dedicados a captar dados, minerar dados, como a gente chama, né? A capa da Economist de 2017 diz, né, que o petróleo da era moderna são as informações. Então a gente tem uma equipe muito treinada para fazer essa captação, interpretação e alimentação desses dados padronizados. Por outro lado, também nós temos que sempre desenvolver sistemas internos para facilitar a vida da operação, né? Então hoje a gente tem uma equipe muito grande, boa parte da operação é manual, é pegar catálogos online, é pegar catálogos impressos, cadastrar esses produtos dentro das nossas bases, é também buscar as informações do Detran, estandarizar essas informações, tentar interpretar o que os 5.500 IDETRANs do Brasil querem dizer com o que ele coloca no nome do carro. Mas a boa notícia é que o Brasil também tem cada vez mais melhorado as suas formas de compartilhar informação. Então, até alguns anos atrás era quase impossível conseguir um histórico de vendas, por exemplo, e hoje diversas fontes dentro do segmento já publicam e, inclusive, uma empresa estatal vende essas informações. Então, aos poucos a gente tem melhorado e dado exemplo para o mundo de que, mesmo na dificuldade, a gente consegue trazer soluções inovadoras, complexas e de alto valor agregado para os nossos clientes. E a gente suja a mão, né? A gente vai lá, a gente pega o dado, faz um trabalho manual e tudo isso para padronizar e entregar algo padronizado. Que nem essa parte da busca por placa é muito interessante por causa disso. Todo esse trabalho sujo, digamos assim, que foi feito por trás ali, manual, braçal, no final a intenção é chegar lá para o mecânico onde ele coloca apenas a placa do carro e ele consegue encontrar a peça que ele precisa. Então a gente trabalha duro para facilitar a vida de quem está na ponta. No nosso site hoje já tem algumas informações da quantidade de busca por placa que é feita no mês, no ano. É bem legal, lá tem bastante número já para a gente compartilhar aí do que a gente está ajudando o mercado, que é assim que a gente enxerga esses produtos. Então, muito bem. Vocês estavam preocupados em falar 30 minutos, já passaram 30 minutos, a gente estourou o tempo e daria para falar mais 30, né? Muito obrigado, então, Léo, Danilo, pela participação de vocês aqui. Foi um prazer recebê-los aqui no Diálogo Automotivo. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu, Cláudio. É isso aí. Conversamos com Danilo Fraga, Leonardo Valente, da Fraga Inteligência Automotiva, neste Diálogo Automotivo. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário também e ative o sininho, se inscreva no canal para você acompanhar a programação da ATV, porque aqui tem novidade todos os dias. E a gente volta com o Diálogo Automotivo na próxima segunda-feira. Esperamos por vocês. Até lá.